agora recomeçados, reiniciados, reposicionados, nós vamos falar agora sobre ampliando a nossa visão. Deus que nós confiamos a nossa vida é o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. O que é visão? Visão é visão mesmo. Onde eu estou, eu consigo alcançar um campo de visão X, da posição que eu estou. Se eu descer, eu passo a ter outro campo de visão. Há coisas que eu não consigo enxergar, porque eu não estou numa posição favorável para poder enxergar aquilo que está além do meu alcance. Mas à medida que eu vou subindo, eu vou ampliando a minha visão. Toda vez que nós estabelecemos um projeto, nós temos que estabelecer o lugar onde nós queremos chegar. Só que do ponto de vista natural, esse lugar, ele é limitado, como limitados nós somos. A visão sob o ponto de vista natural, ela tem que ser factível. Ela tem que ser alcançável, sob o ponto de vista natural. Porque eu tenho que levar em conta as minhas habilidades e os meus recursos, que são limitados. Do ponto de vista natural, essa visão minha, ela tem limite. Mas nós vamos falar hoje de um campo de visão e de uma visão que ela é espiritual. Ela não tem limite. Porque o nosso Deus, ele não tem limites. O nosso Deus não é limitado por espaço, tempo, circunstâncias. O nosso Deus, ele tem o universo dentro de si. O universo, esse aí que nós cientistas estudam, mandam nave espacial, manda piloto, manda tudo. Esse que diz que a gente não conhece, eu acho que nem 10% dele, cabe num cantinho de Deus. Ele é um ponto dentro de Deus. Então, do ponto de vista espiritual, a nossa visão, ela é infinita. Porque o nosso Deus é infinito, imensurável, incontável, incomparável, inigualável. E diz Efésios 3:20 que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Recentemente, numa administração, ontem, na verdade, às vezes as pessoas... Você já viu aquele emoji que faz assim? Sei lá, assim, né? O que é que quer dizer isso? Sim, né? Sei. Sei. Uhum. Tem pessoas que fazem esse emoji para Deus, pastor. A palavra de Deus diz algo, ele... sei. Tá bom. E eu estava ali achando que eu estava abafando, irmão. Mas isso. Aí eu falei assim, e o que importa? E aí eu comecei a falar, ele, amém. Aí eu falei assim, puxa vida, eu estou lendo a Escritura, e eu acho que a pessoa está assim, sei. Ele está entregando uma mensagem na Escritura. Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos.
Sei. Fazer isso para mim, com as minhas ideias, com as minhas conjecturas, sei. Mas para o Deus infinito, para o Deus Todo-Poderoso, eu disse, olha, existe uma premissa que nós precisamos estabelecer aqui. Deus nunca é injusto. Porque se nós considerarmos que o Senhor é injusto, a fila no trono branco vai demorar de andar. Porque todo mundo vai ter um questionamento para fazer. Não, aqui não. O senhor não viu isso, não viu aquilo, não fiz aquilo outro. Eu fiz aquilo, o senhor não levou em conta. Eu fiz isso, eu trabalho, eu fiz, eu entrego isso, faço aquilo. O senhor não levou em conta. Então existem premissas que nós precisamos estabelecer na nossa vida cristã e na nossa vida espiritual. Sabe por quê que a gente tem que partir dessa premissa hoje para a gente caminhar nesse tema? Porque senão a gente pode dizer que a nossa fé é falha, a nossa crença é vazia. Mas toda a nossa visão espiritual e a nossa visão pode ser ampliada por uma premissa. Deus é poderoso. Partindo daqui, nós vamos prosperar. Deus é todo poderoso. Verdade absoluta. Deus é o todo-poderoso que nos conduz em triunfo para alcançarmos ao lugar que Ele estabeleceu. E outra coisa, o fato de nossa visão ser limitada e nós não conseguirmos alcançar com a visão o lugar que muitas vezes nós queremos chegar, não enxergamos direito, não torna aquilo que está lá invisível, inexistente, melhor dizendo. Está lá. Quando eu desci aqui, que deixei de enxergar algumas coisas que estão lá, não quer dizer que elas não existam. A minha visão está limitada, mas elas existem, estão lá e são para mim. Elas existem, estão lá e são para mim. Por isso que o meu Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto eu preciso, tudo quanto eu penso, tudo quanto eu desejo. Porque Ele vai me levar ao lugar que eu não estou vendo, mas está lá e Ele estabeleceu para mim. O fato de eu estar numa posição desfavorável não torna aquilo que Deus fez para mim inexistente. O que Deus vai fazer ao me conduzir até aquele lugar, Ele vai me entregar aquilo que Ele já fez. Ele não vai criar nada. Ele não vai me adicionar nada de novo que Ele não já tenha projetado. A minha visão limitada me impede de enxergar aquilo que Deus projetou para mim. Não é que à medida que eu vou avançando, que eu vou respondendo positivamente, o Senhor vai lá, pega um pouco de cimento, faz aí que Ele está chegando, faz aí que Ele está chegando, corre, anjo, corre. Ah, pensei que era um outro. Eu ouvi um som. É um bebê, né? É. Mas não ouvi um som do bebê, não, ouvi outra coisa. Vamos lá. Deixa eu beber água. Não é que Gabriel vai lá correr com a obra para poder deixar pronto, porque eu estou chegando. Já está lá. É para mim. E eu preciso ampliar a minha visão para que eu possa desfrutar do que Deus reservou nos céus para mim. Por isso que Ele faz infinitamente mais. A nossa experiência, o nosso testemunho é sempre Deus fazendo além.
Mas é porque Ele já fez, já projetou, está lá, e eu estou com minha visão limitada, eu não consigo enxergar. Mas existem passos que nós precisamos dar para que a nossa visão limitada, porque limitados somos, se torne uma visão infinita, espiritual, exponencial, ampliando a visão. Alguém pode me dizer a diferença entre um telescópio esse e um microscópio? A diferença básica. Uma visão de... Depende. Vamos lá. O microscópio mente para nós. O microscópio torna grande aquilo que é minúsculo, microscópio, pequenininho. Ele mente, ele boga nos nossos olhos e dá um tamanho daquilo que de fato não é. Ele mente para nós. O telescópio, ele nos conta a verdade. Ele traz aquilo que está distante, pequeno, talvez até inalcançável aos nossos olhos. Ele torna aquilo que está longe, que é grande, acessível a nós. O microscópio mente, aquilo que está no meu olhão lá, ele é micro, pequeno, invisível. E o telescópio mostra aquilo que Deus já fez e é grande. E ele me aproxima, ele traz a minha visão daquilo que Deus já fez e é grande. Ele me conta a verdade. Você não está enxergando, nem talvez você não está vendo o que está lá, ou melhor, ou pode ser que você não esteja vendo do tamanho que de fato é. E o telescópio então aproxima o objeto do meu olho e me conta a verdade a respeito do tamanho daquele objeto. Ele me aproxima, algo que eu estou vendo minúsculo, e ele me mostra o tamanho real. O microscópio ele me mostra aquilo que é micro, quase que invisível, e torna ele grande. Só que é mentira. O telescópio me leva àquilo que é grande, que Deus estabeleceu, que os meus olhos não alcançam. E ele me conta a verdade, ele diz, olha, de fato o tamanho é esse aqui, ó. Isso é ampliar a visão daquilo que Deus reservou nos céus como herança para cada um de nós. O telescópio me mostra aquilo que Deus fez e é grande, mas os meus olhos não conseguem enxergar direito. Eu sou míope, ou distorcida, como astigmatismo. Então nós precisamos compreender a importância de ampliarmos a visão. Podemos estar aqui vendo 10% daquilo que já está lá no horizonte, 20%, 30%, 50%. Mas em Deus, tudo isso se torna realidade, factível, alcançável. Porque o nosso Deus é o Deus que suplanta, supera todas as limitações. Então, nós vamos caminhar nesses domingos para que nós possamos aprender a ampliar a nossa visão e desfrutar daquilo que Deus estabeleceu para nós. Ele não vai inventar nada, ele só vai nos guiar até lá. Já está pronto. Não tem ninguém correndo, não criou uma força-tarefa no céu para poder fazer, porque eu surpreendi, estou avançando tão rápido que os anjos estão tendo que correr para fazer aquilo que o Senhor quer me entregar. Negativo, está pronto, mas a minha visão precisa ser ampliada para que eu possa alcançar esse horizonte, poder desfrutar das tesouros e das bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que tem a visão ampliada. A igreja do Senhor Jesus anda por sobre as águas. A igreja do Senhor Jesus multiplica pães e peixes. A igreja do Senhor Jesus faz cessar o vento, faz calar a tempestade. A igreja do Senhor Jesus ressuscita mortos. A igreja do Senhor Jesus cura enfermos. A igreja do Senhor Jesus derruba muralhas.
Porque o nosso Deus é poderoso. Verdade absoluta, o sustento dos nossos pés. É sobre essa verdade que nós caminhamos. Deus é poderoso para curar uma gripe e um câncer em estágio final, para ressuscitar um morto há 4 dias enterrado. Isso é verdade. Não manda esse emoji para o Senhor, não. Sei. Não. Eu quero para mim. Eu quero chegar nesse horizonte, eu quero chegar nessa visão, eu quero alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Porque a palavra do Senhor diz que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu penso, eu peço. O Senhor curou, ressuscitou Lázaro, o Senhor vai fazer a obra dele na minha casa, na minha vida. Vai me ressuscitar espiritualmente. Vai ressuscitar o meu chamado. Eu vou lá, a pessoa está enferma, eu vou lá, vou orar, ela vai ser curada. Essa semana eu tinha uma agenda importante, conversei com o meu fiel escudeiro, 3:30 da manhã, a gente tinha uma agenda às 5 da tarde, conversei com ele, falava assim, eu estou pronto, o que eu falhar ele vai e completa, lá com o nosso senhor governador. Dei meio-dia, eu falei assim, eu vou em casa trocar banho e botar uma roupa para ver né? Ele me liga, rapaz, estou numa labirintite, está tudo rodando, você vai sozinho. Aí eu fiz assim, eu fiquei, não, pode deixar comigo. Ele falou assim, não recuperei até agora, e eu estou achando que não é bom vomitar no pé do homem, né? Eu falei, não, fica para lá. Nem no meu, que eu não gosto de ver, que eu tenho um problema. Fui almoçar. Parei o carro em casa, 1 hora da tarde. Eu fiz assim. Ontem eu pensei em algo, mas não foi eu que pensei, foi Deus que ministrou meu coração. Que eu ia fazer isso antes de sair do sindicato para ir lá. Eu vou orar, vou abençoar ele, vou orar, vou clamar, vou falar no nome de Jesus. E de lá a gente vai, que é perto, vou a pé. Eu fiz assim, talvez era isso. Mandei uma mensagem para ele, falei assim, a gente chama ele de X-Tudo, sabe? Fiz X. Você aceita uma oração? Ele, claro. Eu fiz, opa, peguei o óleo, entrei lá, ele desceu a escada. E ele desceu. Eu fiz assim, e eu fui orando, fui quebrando, já mandando sair. E eu pensando assim, eu chegar lá, ele vai estar já dando cambalhota. Aí cheguei lá, ele desceu, eu fiz isso, falhou. Sentou ele, a esposa dele, o filho dele, conversei um pouquinho. Falei assim, ó, o que nós estamos fazendo não é fácil. O mundo espiritual existe. E nós vamos precisar orar. E eu vim aqui orar com você. Você pode até não ir. Isso aqui já é dúvida, viu? Eu fiz, vai que não dá certo, ele não vai, né? Eu vim então assim, mas já que se não der certo, eu já dei a minha desculpa. Você pode até não ir, mas desse jeito você não vai ficar. Fui lá, orei, ungi, fui embora. E a gente ficou ainda conversando um pouco em pé. A esposa dele foi levar o filho no reforço, quando voltou. Vocês estão em pé aí conversando? Senta. Ele não. Eu falei assim, eu já estou testando ele já. Faz o 4 aí. Fui para casa, eu fiz, pode deixar. Mas assim, com o coração. Quando deu umas 4 horas, ele mandou uma mensagem para mim. A oração funcionou. Você não vai sozinho. Você não vai sozinho. Eu vou com você. Eu falei assim, eu vou parar perto para a gente não andar muito. Ele, não, pode parar lá no sindicato. Nós vamos a pé, eu estou pronto. Foi a melhor reunião que eu já fiz. Me disseram assim, não pede nada. Eu falei, eu não, só vou falar de outras coisas. E ele mesmo falou assim, fala aí. Porque Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele mesmo falou assim, tá, vai dizendo aí. Eu falei assim, então, mais isso, mais... Essa é a nossa fé. Porque o nosso Deus é poderoso. Ele é poderoso.
Ainda que seja você tomar uma aspirina e ficar curado. Mas é milagre de Deus. Essa é uma premissa que nós não podemos abandonar hora nenhuma. Deus é poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. E que mais? Está ao nosso alcance. Por Jesus Cristo, fiador de superior e mais excelente aliança. Ainda disse mais: pode deixar que eu pago. Toda maldição vai cair sobre mim. Basta você confessar os seus pecados. E eu sou fiel e justo para te purificar do pecado e te libertar de toda iniquidade. Essa é a base que nós não podemos abandonar. Nosso Deus, Ele é poderoso. Mas Ele não é poderoso porque Ele vai fazer. Ele é poderoso porque Ele é capaz de fazer e faz. Alguns aspectos do poder de Deus aqui. Eu não li o texto, né? Eu citei aqui. Efésios capítulo 3. Vamos ler só o verso 20. Hoje até a ceia, nós vamos tomar a ceia com esse entendimento. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Alguns aspectos do poder de Deus. Não é apenas o poder que faz, o poder de fazer, é o poder de operar. Ele faz, ele cumpre, ele edifica, ele constrói, ele destrói, ele abre o mar, ele derruba muralhas, ele levanta morto. Por quê? Ele é capaz de fazer ou trabalhar porque não é ocioso, inativo, nem está morto. Jesus diz em João 5,17: meu Pai trabalha até agora e eu também. Não é um Deus inativo, inacessível, de mal-humorado muitas vezes, que só faz quando está no dia bom, que quando ele não acorda bem, ele, hoje nada para ninguém, hoje eu não estou bom, hoje estou com preguiça, vou dormir, hoje eu vou dormir o dia inteiro, pastor Paulo não deu trabalho mais, cansei, hoje eu não vou parar. Não, ele é poderoso porque ele trabalha, não é ocioso, não é inativo e não está morto. Ele é o Deus vivo e que trabalha até a hora. Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quem está esperando no Senhor aqui? Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está abrindo portas, Deus está pavimentando o caminho, Deus está te levando para lugares mais altos, Deus está te tirando do vale e te levando para o monte, para você ter a visão da promessa. Ele é capaz de fazer o que pedimos, pois ouve e responde a nossa oração. Em Lucas 18, quando fala lá, ele ensina a orar sem cessar, para que ninguém descanse, 18:1 em diante, no versículo 7, ele diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O Senhor
ouve e responde segundo o seu relógio, não segundo a nossa ansiedade. Mas o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir e estende a sua mão para salvar. O Senhor ouve a nossa oração e responde. Porque Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Ele é capaz de fazer o que pedimos ou imaginamos, pois lê os nossos pensamentos e às vezes sonhamos com o que não temos coragem de pedir e por isso não pedimos. Nem a gente acredita nos nossos sonhos, nos nossos planos, nos nossos desejos, muitas vezes. E achamos demais e muitas vezes não pedimos. Mas diz em Romanos 8, 26, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Intercede sobremaneira, porque nós não sabemos o quê? Orar como convém. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo de Deus que nos foi outorgado, porque Ele é o nosso tradutor, é Ele que leva na presença de Deus nossas aflições, nossas angústias, nossos desejos, até aqueles que nós não elencamos e não listamos diante de Deus. O Espírito Santo leva diante de Deus, porque o nosso Deus é um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, porque a promessa, a bênção, foi Ele que estabeleceu para nós e colocou no nosso coração. Então Ele faz mais do que pedimos, Ele sonda nossa mente e o nosso coração, e Ele cumpre. 1 Reis 4, do 11 ao 13, quando fala que Salomão ora a Deus e pede, o que é que ele pediu? Sabedoria. Ele pediu riqueza? Ele pediu a cabeça dos seus adversários? Ele pediu glória, honra? Mas isso tudo estava lá. Eu sou o rei, tanta gente querendo, eu fui escolhido, eu quero a glória de Davi, meu pai, eu quero as riquezas de Davi, meu pai. Não? Porém, ele fez a oração correta e justa, e Deus, sondando o seu coração, fez infinitamente mais. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Ele sonda, Ele conhece o nosso coração. E o Senhor faz mais, porque Ele não está limitado pela vergonha ou pela timidez. O Senhor tem projetos, tem planos para cada um de nós, para cumprir, em nome de Jesus. Ele é capaz de fazer tudo o que pedimos ou pensamos, pois sabe de tudo e pode fazer tudo. O Senhor é onisciente, Ele é onipotente. Por isso Ele faz. Agindo eu, quem impedirá? Salmo 139, versículo 4. O salmista diz: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Ninguém surpreende Deus. Ninguém pega Ele cochilando. Ninguém pega Deus de surpresa. Antes de proferirmos qualquer palavra, o Senhor já conhece ela toda. Ele é capaz de fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pois suas expectativas são mais altas que as nossas. Nós vimos isso na primeira ministração dos Deus de recomeços. Quem lembra? Ele tem os seus planos são mais altos do que os nossos, os seus pensamentos mais altos
do que os nossos. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ele é capaz de fazer muito mais, pois não dá sua graça em graus calculados, sob medida. João 3,34, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Senhor dá a porção completa. O Senhor não fica gotejando graça, gotejando conhecimento, gotejando o Espírito Santo, a porção do Espírito. O Senhor derramou em nós o seu amor pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5,5. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pois é um Deus de superabundância. Porque Ele é superabundante, Ele faz. Deus não retém a bênção. Deus não retém aquilo que Ele tem de melhor. Deus não reteve o seu único filho, para derramando o seu sangue na cruz do Calvário, pudesse nos reconciliar consigo. Deus amou o mundo de tal maneira, para que dando o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não poupou o seu próprio Filho, porque Ele é um Deus superabundante. 2 Coríntios 9, versículo 8. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Mateus 15, 36 e 37, a parte final: tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Deus superabundante. Ele não apenas multiplicou aqueles 7 pães e peixes para poder todo mundo ter o suficiente. O milagre é completo, ele é superabundante. Saiu todo mundo de lá de barriga cheia, rolando, e os discípulos catando os cestos. Deus de superabundância é o Deus Todo-Poderoso. Esta premissa nós precisamos assentar no nosso coração. Não podemos mandar emoji como eu sei. Palavra de Deus. Quais limitações para que nós possamos enxergar esse Deus Todo-Poderoso? O que nos limita? A primeira, a ignorância das Escrituras. A falta de conhecimento das Escrituras limitam as experiências e, por consequência, restringe a visão. Se eu não tenho experiências a partir da revelação da palavra, eu vou continuar no vale. Eu vou continuar na parte mais baixa. Porque a ignorância da Escritura é a ignorância das promessas. Ignorar as Escrituras é ignorar aquilo que o Senhor fez para nós. Então, ignorar as Escrituras limita a nossa visão. Mateus 22, 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus.
Outra limitação: o comodismo, o conformismo. Tá bom aqui, né? Já tá bom, né? Pedro, Tiago e João, quando sobem lá no Monte da Transfiguração, estavam conformados com aquele monte, cheio da glória de Deus. Queria fazer até uma igrejinha para aqueles ídolos sejam colocados lá dentro e a gente vai lá. Se conformaram com aquilo que viram e já queriam colocar um cercadinho. O conformismo limita a nossa visão. Aquele que foi glorificado, ele iria ressuscitar dentre os mortos e ia estabelecer vida e vida abundante. Eles queriam um culto, eles queriam um santuário, eles queriam um lugar para poder fazer romaria, para convocar, fazer excursão. Aí um ia abrir uma empresa de turismo, lógico, né? Para poder levar o povo lá. Porque eu achei um lugar joia, que um santo apareceu lá, e eu vou lá. Agora tem que pagar ingresso, que eu que controlo, que sabe como é, né? O conformismo limita a nossa visão da promessa. E um trecho da palavra de Deus que é emblemático, que fala de Jabes. 1 Crônicas 4, do 9 ao 10. O livro de Crônicas, ele foi escrito como um cartorário. Como um dono de um cartório de imóveis, e que na volta do exílio, ele tinha que fazer o controle da herança de cada tribo, de cada terra. Esdras teve que fazer esse trabalho de cartorário lá, para dizer: olha, fulano, você é da família de Beltrano, você tem um pedaço ali, o outro tem um pedaço aqui, você tem um pedaço acolá. E Jabes, quando ficou sabendo qual era dele, ele falou assim: tá pouco. Ué, vamos começar de novo esse negócio aí, ué. Só isso? É, porque a sua mãe, inclusive, disse que você era produto de dor. Então não tem coisa boa para você mesmo, não. Ele falou: mas a gente está voltando, a gente podia zerar o jogo, né? Porque o fulano teve mais do que Beltrano, eu só vou ficar com esse pedacinho aqui. O que é que Jabes fez? E a palavra diz que ele foi mais ilustre. Diz: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Inconformado com a visão que lhe deram. Falaram para ele: sair de baixo, dá uma olhadinha, o que você cansar é seu. Ele: não, eu vou subir, que eu quero ver tudo, porque eu tenho direito também. Inconformismo. Então, o comodismo e o conformismo nos impede de ter a visão ideal e correta e perfeita da promessa. Romanos 12, 2 diz o quê? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que Ele vai construir depois que você se posicionar. Ah, não, Ele se posicionou bem, então, ó, traga aqui que eu vou materializar uma boa, perfeita e agradável vontade em favor do Edmo. Não. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela é anterior, ela é existente, ela é prevalecente.
Nós só vamos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É como se nós chegássemos andando no meio do deserto, vencendo as nossas batalhas e conseguimos chegar à beira do rio. E nós vamos nos suprir das águas desse rio que sempre existiu. Deus não pôs um rio lá. O rio já estava lá. Ele me guiou em fé. E por último, o que limita? Falta de fé. Não é de acreditar. Não é de apostar. Por quê? Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1 diz o quê? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. No versículo 3, tem um esclarecimento. Versículo 3 diz: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Outras versões diz, das coisas que não são aparentes. Então quer dizer que, digamos que aqui é um abismo. A palavra de Deus está dizendo que eu preciso chegar do outro lado, tem lá 1000 metros de altura, e porque eu tenho fé, eu vou colocar o meu pé e uma ponte vai aparecer. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que eu estou à beira do precipício e por fé eu vou colocar o meu pé e vou pisar na ponte que já está lá. Só que eu não vejo. Ela não é inexistente, ela não é aparente. Quando eu dou o passo de fé no precipício, eu estou pisando na ponte que Deus já colocou lá. Não é aposta que eu vou chegar lá, pôr o meu pé e o Senhor vai colocando a ponte. Não é por aí não, mas eu estou com fé e Deus vai colocando ponte, filho, tá vendo? E Deus lá atrás assim, ó. E Gabriel, meu Deus, agora, difícil, viu? Quase, Gabriel. Teve uma hora que o tijolo faltou ali, eu consegui colocar, mas o cara é rápido demais. Fé é a certeza. Há uma versão que eu acho melhor ainda. Ela diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E diz que a fé é a prova das coisas que não se veem. Então, pela fé, eu creio que o universo foi criado pela palavra de Deus. Eu não estou fazendo uma aposta. Eu estou provando que tudo que está aí, pela perfeição com que foi construída, pela harmonia com que foi estabelecida, só um ser inteligente seria capaz de fazer. Deus fez o universo. Essa é a minha fé, essa é a minha certeza. Não existe nenhuma ciência que traga algum conceito absoluto. A minha fé é absoluta. Então, falta de fé é não crer naquilo que Deus estabeleceu. Quando ele chama Abrão, ele foi crescendo em fé. Abraão não sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, em ti farei uma grande nação, serei uma bênção, blá, blá, blá. E ele saiu assim, opa, uhul. Ele nem sabia quem era Deus. Deus não abordou Abraão, porque ele ficava lá, ô Javé, ô Jeová, ô. Deus chamou Abraão porque conhecia o seu coração e sabia que ele ia dar as respostas que ele esperava. Aí Abraão, ele saiu daqui, falei, poxa, minha família está toda aqui, meus bens, eu sou um pai exaltado, sai daí.
Tá bom. Amém, Senhor. Agora sai daqui e vai para lá. Amém, Senhor. Isaac nasceu. Glória a Deus. Que Deus poderoso. Ele é o Senhor de todas as coisas. Me dá o seu filho. Amém, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esse Deus eu não vou deixar de servir. Esse Deus eu não vou deixar de andar. Esse Deus eu vou confiar a minha vida, a minha geração seguinte, toda a minha história. Porque ele cresceu em fé e ampliou sua visão. Não é um estalar de dedos que a gente vai andar por sobre as águas, vai chegar na praia, vou ter que andar que eu estou com fé. Mas vai chegar o dia de andar por sobre as águas. Cada dia, cada experiência. O conhecer a Deus, não é o conhecer a Deus, é o conhecer a Deus. Quando a Bíblia fala em conhecer a Deus, não é conhecer, não é apenas conhecer, é conhecer, experimentar, testemunhar, desfrutar, andar junto, ver as coisas acontecendo. E à medida que eu vou avançando, à medida que eu vou crescendo, à medida que eu vou acumulando os testemunhos, as obras, o poder de Deus, mais alto eu irei, mais longe eu vou enxergar, porque eu agora sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, tudo quanto pensamos. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor em minha vida, na igreja e por toda a eternidade. A fé é firmar os pés em Jesus, o autor e consumador da fé. Você sabe o que é fé? É você estar no meio do Oceano Atlântico. Tem lugares lá que tem milhares de quilômetros de profundidade. O seu navio naufragou. Você está lá só batendo perna e braços. E aí você começa a entrar em fadiga. Não tem socorro, não tem nada perto, e você começa a ter câimbras. Quem já teve câimbra aqui? Nos pés e nos braços. Você diz: agora já era, eu vou para o fundo, eu vou morrer. Mas de repente passa um tronco boiando. O que é que você vai fazer? Eu vou me agarrar a esse tronco, porque ele é a providência para a minha salvação. Quando que eu vou soltar esse tronco? Jamais, porque eu sei que soltando esse tronco, eu vou para o fundo do abismo. Eu vou me fixar nesse tronco até ele chegar no porto seguro, no lugar de descanso, que é no novo céu e na nova terra. Nunca me afastarei da tábua da minha salvação. Nunca vou me desfixar dele. Nunca vou me apartar dele. Vou abraçá-lo e nunca mais vou soltar, porque eu sei que se eu soltar, eu vou para o fundo do abismo. Serei fiel a esse tronco, serei fiel a esse que me salvou, serei fiel a esse que me livrou. Fé é me fixar naquele que é o fiador de toda a minha aliança com o Pai. É Ele que vai me levar para a vida eterna, é Ele que vai me levar para os lugares celestiais, é Ele que vai me levar para as moradas celestiais. Não vou soltar nunca mais, até eu lá poder estar seguro, são e salvo na presença do Pai, louvando e glorificando o Senhor. Isso é fé, não é uma aposta, é uma certeza de vida eterna. E é com ela que nós vamos enxergar todo o campo, ampliando a nossa visão.
É ela que nos permite enxergar a Deus como Todo-Poderoso, de firmar essa estaca em nosso coração, para que nós nos afastemos mais disso. Nunca ponha dúvida na palavra de Deus. Nunca ponha dúvida nas promessas de Deus. Nunca mande emoji, sei, para o Senhor. Nunca. Porque Ele é justo, Ele é fiel, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que a palavra do Senhor o diz, Ele vela para que ela se cumpra. Porque Ele criou todas as coisas, Ele que sustenta o universo na palma das suas mãos, e nós somos os seus filhos amados, em quem o Senhor se compraz. Porque nós estamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos aplaudem o Senhor Jesus? Quantos aplaudem o Deus Todo-Poderoso, que vai nos guiar ao alto do monte, para que possamos enxergar a promessa, as bênçãos, aquilo que Ele já reservou nos céus para nós. Aleluia!